Bora para ouvir o professor José enquanto a galera vai mandando superchats. Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José neste final de domingão, num dia em que coisas inacreditáveis estão acontecendo aqui no nosso país e que deveriam servir como ensinamentos para as pessoas que ainda estão acreditando em estelionatários Pinguem, políticos. gente. Acreditar num falsário, num farsante, num charlatão, num estelionatário político é uma coisa que sempre traz consequências ruins para quem embarca nesse tipo de erro, nesse tipo de engano. E é impressionante como é que tem tanta gente que, depois de ter caído em tantas armadilhas, tantas falcatruas armadas por oportunistas, que usam as pessoas incautas para se darem bem, como ainda tem gente que está se prestando a papéis que agora a gente está vendo, né? Papéis perigosos. Na manifestação montada por esse farsante da extrema-direita, o senhor Nicolas Ferreira, é um farsante porque ele vive de farsas na internet, ele vive de espetáculo. Vamos nos lembrar que o senhor Nicolas Ferreira ele nasceu para o espaço público, utilizando a própria irmã para fazer a gravação de um adolescente dentro de um banheiro, porque adolescente, enfim, era gay, estava usando o banheiro ali, e isso virou uma bandeira das mais cretinas para alguém se projetar politicamente. A partir daí ele só foi ampliando a sua projeção, ele grudado com o bolsonarismo, ele só poderia estar grudado com o bolsonarismo mesmo, com o clã Bolsonaro, se apresenta como evangélico, anda de metralhadora, enfim, um grande farsante. E contra o governo Lula tem apresentado também uma série de mentiras, uma série de fake news, sempre de uma maneira muito ardilosa, de uma forma absolutamente vil, sem nenhum tipo de princípio, e agora conduziu uma série de pessoas para uma micareta golpista que ele sabe que não vai resultar em absolutamente nada. Essas pessoas, se elas oxigenassem a visão delas e lessem alguma coisa diferente do que acontece nesse universo paralelo da extrema-direita, essas pessoas saberiam que o ministro Alexandre de Moraes não irá recuar. O senhor Jair Messias Presidiário não sairá da cadeia. A pena dele não vai se escafeder. Ele não vai paralisar outros processos que acontecerão contra ele nesse ano de 2026. Ele não vai conseguir o roubo de joias, explicar o roubo de joias. Ele não vai conseguir explicar as maldades que ele fez durante o período da pandemia que acarretou tantas mortes aqui no nosso país. No entanto, os vigaristas continuam a arrastar uma série de pessoas para as praças públicas, para algo que não vai ser modificável. Como eu disse para vocês também, até do ponto de vista jurídico, mesmo que essas pessoas conseguissem algum tipo de lampejo dentro do Congresso Nacional, de uma norma com algum tipo de anistia, de redução de pena, isso bateria e baterá no Supremo Tribunal Federal, e isso será liquidado. Portanto, essas pessoas só usam mesmo da farsa para enganar esses incautos, né? Bom, antes de seguir aqui nos papos, é sempre importante convidar você que chegou. A Márcia Feliciano está perguntando quantas contribuições ela mandou, né? Você mandou primeiro uma de 5 para a gente, tá, Márcia? Uma assinatura de presente, que deve ser no valor de 10 ou 15 reais, dá 20 reais. Depois você mandou mais 20 para a gente, e aí mais 2 reais para a gente quando a Saragossa estava aqui, e mais 5 reais. Aí teve mais uma de 2, e foi isso. Acho que a Márcia mandou essa. Aí agora uma de 10. Eu acho que foi um pouquinho. Deixa eu ver. Deixa eu fazer as contas aqui. Peraí. 10. 2. Eu vou somar os membros aqui. Foi 15. Eu tô vendo aqui ao vivo, tá, Márcia? Só para já tirar essa dúvida sua. 2. Teve aqui 5. Deixa eu ver aqui mais um pouquinho. Mais 2. Não, 2 eu já contabilizei aqui. Eu tô somando aqui já direto. 20. 52 já. Aí chegou aqui. Mais 5. Márcia, você mandou total de contribuição sua foi de 57 reais, tá? A gente tá vendo aqui pelas continhas. Vamos, gente! O professor é um querido. Vamos lá, queridos e queridas. Gente, tá faltando muita contribuição ainda e daqui a pouco a gente vai mudar drasticamente a pauta.
Então eu preciso que vocês contribuam aqui, porque às 8 vai começar uma outra live aqui nesse mesmo link, com retransmissão parceira. Vamos que... Esse é o problema, entendeu? Das metas, gente. Eu só tô aqui na Folha Democrata das 16 às 20. Eu não tô aqui por tempo indeterminado. Mandem contribuições, gente. Mandem contribuições, que a gente precisa do apoio de vocês, da ajuda de vocês. Vai começar uma premiação de jogos brasileiros aqui, que eu tô fazendo transmissão parceira até para dar uma estendida na live. Mas a gente vai conseguir. E a gente vai fazer nesse mesmo esquema no dia do Oscar também. Vai ter transmissão aqui sobre o Oscar. Mas vamos ajudar, gente. Cadê vocês? Cadê vocês contribuindo com a gente? Pra gente poder fazer bem aqui o trampo. Agora, o nosso portal ainda não está inscrito, para que você se inscreva aqui conosco, conheça o nosso portal, participe aqui conosco, compartilhe os nossos vídeos, dê seu joinha, mande seu comentário. Se puder, venha também para o nosso clube de membros. São formas de você impulsionar o nosso portal para chegar a mais pessoas como você, tá legal? Então vamos aqui aos temas. Gente, a extrema-direita estava nutrindo muitas expectativas nesse dia, porque iludidos com essa perspectiva dos falsários, eles acreditam que, de fato, podem mudar a cabeça do ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, a legislação brasileira, enfim, que poderia surgir algum perdão. Muitas pessoas têm agarrado também a crenças míticas, né, a questões espirituais, religiosas, sempre motivadas por falsários, por vigaristas da fé que fazem da boa-fé das pessoas ferramentas políticas para se darem bem também. No mundo, a coisa anda meio complicada também, porque enquanto essas loucuras internas estão acontecendo, lá fora do nosso país, também tem loucuras, né, que estão sendo jogadas a todo instante para todos nós. Ritmo e risco das mudanças globais. A velocidade dos acontecimentos mundiais com Trump e suas ameaças diárias... Vamos que a gente não tem nem presenciais, gente. 2026 começou há meses. Isso é a coluna da Miriam Leitão, mas eu poderia aqui pegar várias colunas com vocês aqui de pessoas que estão preocupadas no mundo inteiro com os rumos do mundo em função do que Trump está fazendo. E aqui no Brasil nós temos os filhotes de Trump, né, que são piores do que eles aqui dentro, que, enfim, conseguem ser mais ignorantes, conseguem ser mais sem escrúpulos do que a figura do presidente norte-americano. Bom, ele tem um poder, então lá é muito mais descomunal, né? As figuras aqui no Brasil passaram o dia todo, né, nesse canal aqui da extrema-direita fazendo ufanismos dessa manifestação. Joselito, eu já expliquei o que a galera ganha, né, gente? A gente falou desde o começo aqui dos combos. Tá aqui, ó. Hoje é a live da Folha Democrata, que vocês podem mandar contribuições. Obrigado, Raquel, por mais uma ajuda. Você não ia mandar Pix, Joselita? Se for mandar, fala pra gente aqui o quanto foi, pra gente poder saber, queridos e queridas. Faltam 349, tá faltando muito ainda, gente. Faltando muito, embora a gente tenha fechado os 5 membros. A gente agradece muito a todo mundo que nos ajudou até aqui, queridos. Vamos, turma. Vamos, turma, para a gente poder fechar aqui a live. Às 8 eu vou mudar, vai mudar o assunto. Vamos, gente. Do Nicolas Ferreira, a né? CPMI, do então, INSS. mostraram várias cenas, mas hora por outra a gente se deparava aqui com cenas da chuva torrencial caindo lá em Brasília, né? Foi um negócio assim incrível, uma chuva com essa proporção lá. E as pessoas literalmente andando em lugares muito alagados. E a gente via os canais de extrema-direita com esse tipo de manchete aqui. Sensacional, Nicolas chega a Brasília com as ruas lotadas e Lula se esconde com medo. Lula está escondido com medo? Larga de ser imbecil, cara. É gente muito cretina, né, meu amigo e minha amiga? O cara fazer esse tipo de publicação, ele tem que escutar esse tipo de, enfim, de coisas mais duras, né? Porque é gente muito vigarista, eles vão repercutindo esse tipo de vigarice. E aí é o seguinte, a gente vai vendo as pessoas... E eu diria que não é só vigarice, tá? Dá muito view isso aí. Dá muita visualização. Dá muita visualização. Foram para lá. Aqui a Júlia Zanata, com o marido. Olha só a aguaceira que estava lá, gente. As pessoas lá, nessa situação, aqui as cenas são sempre essas aqui. Na rede social, pessoalmente, nessa manifestação, nas que virão agora, porque as ruas vão ser sim tomadas pela direita, pelas pessoas que querem a reconstrução do país agora. As pessoas querem reconstrução do Brasil, então é o mundo paralelo. Que reconstrução do Brasil, gente? Em qual parâmetro que essas pessoas estão se baseando? Em parâmetro econômico? O Brasil com menor taxa de desemprego, menor inflação, com um fortalecimento
perante o dólar nesse último ano, com a perda de ganho para quem investiu em dólar, as bolsas batendo recordes, a menor taxa de desemprego, enfim, os indicadores sociais estão melhorando, o governo, enfim, está fazendo uma série de reativações de programas sociais. Do que essa gente fica falando que o Brasil está abismo abaixo? Mas, enfim, muitas pessoas acabam acreditando nisso, né? E o que se viu foi isso. Ato de Nicolas Ferreira reúne Carlos Bolsonaro, Duval e Zé Trovão. E aí essa piada pronta, né? O Zé Trovão comandando lá uma passeata junto com outras pessoas, e aí cai um raio e causa a tragédia de hoje, né? Raio atinge apoiadores durante caminhada de Nicolas Ferreira no Distrito Federal. Gente, o negócio foi sério, viu? Muitas pessoas encostadas em grades, bateu um raio, o raio ali atingiu essas pessoas que estavam encostadas nas grades, e nós esperamos que não tenha nenhuma consequência fatal, né? Porque teve gente que está em estado muito complicado nos hospitais. A raio atinge manifestantes em ato convocado por Nicolas Ferreira e deixa feridos em Brasília. Veja vídeo. Aí tem um vídeo aqui do momento exato, né? Que se deu essa história aqui, não sei se vai dar para vocês pegarem. Eu vou tentar passar aqui, vamos lá. Ó, dá um raio e um barulho do relâmpago, do trovão, né? E pessoas caem ali perto das grades. E aí alguém avisa, aí o cara do carro de som para de falar, né? Começa a ter gritarias lá. E aí alguém fala, ó, não encoste nas grades, enfim, olha, se afaste das grades, foi a situação que aconteceu. Pés molhados. O que demonstra o heroísmo dessas pessoas. Vamos reconhecer. Gente, é um negócio, as pessoas estavam literalmente chafurdando na lama, né? Queda de raio fere dezenas em ato de Nicolas Ferreira. Então, o que poderia ser um ato político se transformou num ato policial. Um ato das páginas policiais, uma tragédia, né? Uma coisa grotesca. Horrível. A raio atinge ato de Nicolas e 33 pessoas são levadas ao hospital. Veja vídeo. Então, os hospitais estão recebendo as pessoas lá. Manifestantes são feridos por raio em ato que aguarda a chegada de Nicolas a Brasília. A raio atinge a área central de Brasília e deixa feridos durante temporal. Grupo aguardava a marcha de apoiadores de Bolsonaro. Gente, o ato... A gente ainda tem aquela caneca do Xandão, Xanda? Fala aí pra nós. Acho que já acabou, né? Tinha que ser desfeito as pessoas serem mandadas para casa, porque os raios continuaram. Depois desse raio, ainda continuou a ter raio. Olha a responsabilidade desses criminosos. Por que eles já não desativaram esse negócio? Não tem a menor condição desse troço continuar. Já pensou se acontecesse mais raios lá nessa história e matassem pessoas? Muitas ambulâncias sequer já estavam no local porque levaram pessoas para serem atendidas, né? Raio atinge apoiadores. Ó, Isabel, tem uma caneca do Xandão. Os combos são esses aqui, ó. Se mandar 160, ganha a caneca, meus livros e o curso de roteiro de TV. Olha aí. Vamos lá. De Nicolas Ferreira durante ato em Brasília. Só uma. As cenas que nós vimos foi essa aqui, ó. Logo depois do raio, a ambulância que tinha lá começou a receber pessoas. Ó, a caneca que eu tô falando é essa daqui, tá? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Cadê a canequinha? Ó. Vou mostrar pra vocês aqui rapidão. Quem quiser, não ganha só a caneca, tá? Ganha caneca, curso, ganha um monte de coisa. Ó, é essa daqui, ó, só pra vocês verem. Já volto com o professor. Eu declino, tá? Presentaço pra vocês darem. Tá, gente? Então tem uma canequinha. Uma canequinha. Reduz a nossa meta aqui pela metade. E aí a gente fica mais tranquilo. Tá? Então, essa caneca nós temos ainda, tá? Mas é uma só. Pessoas. As imagens muito complicadas, né? Vamos ver aqui. Atenção, tá um dos dois lados, por gentileza. Tá um dos dois lados, por favor. Governo também. Pode ser no Pix, tá, gente? Por favor. Mantenha o distância da Ferrado. Gente, quando tem jogo de futebol começa a ter raio,
para o jogo de futebol. Até a tempestade passar, se não passar a tempestade, não tem jogo de futebol. Enfim, mas esses criminosos ignoraram isso, né? Gente, e o que dirão essas pessoas que ficam misturando religião com política? Quando a chuva passava durante a caminhada dessas pessoas, Deus quis, abriu o caminho, Deus está olhando por nós, Deus é de direita, né? O que eles vão dizer agora? Né? Qual a explicação que se dá? Gente, 33 pessoas no hospital. Isso não é pouca coisa, não. Vamos seguir aqui. Gente, olha a chuva, gente. Olha a chuva. E caindo raio, tá? Os caras na rua, mano. Os caras na rua. Quero saber. Sabe o que eu acho legal? O professor José, ele tá fazendo exatamente a mesma forma que eu faço lives aqui. Ele pegou um vídeo, só que ele mostra no monitor. Que é o que o Bem-vindo faz também. E aí não tem aqueles comentários do tipo, tá falando por cima. Qual o problema de falar por cima, mano? Saber o que um político pode falar depois disso aqui. Vai falar na chuva, ainda com risco de pessoas serem feridas? Gente, uma pessoa mais idosa receber uma descarga elétrica de um raio, olha, gente, pode causar consequências fatais, né? Você fez o Pix, Joselito? Quanto foi? Conta pra nós. Gente, é um negócio impressionante. Literalmente, esse tipo de acontecimento hoje, ele ofuscou qualquer tipo de discurso que essa gente golpista faria no dia de hoje. Aliás, os veículos de comunicação, de um modo geral, não deram menor importância para esse episódio. Ele só está ganhando algum tipo de relevância porque, de fato, aconteceu esse incidente ou esse acidente, né? Essa coisa assim extremamente dramática. Não fosse isso, nenhum tipo de dimensão, porque o número de pessoas estava muito pequeno. Cada vez menos pessoas estão acreditando nesses vigaristas que continuam. No ano eleitoral, né, muita gente inflou essa manifestação porque queria aparecer, queria tirar selfie, queria guardar, fazer algum tipo de imagem, produzir algum tipo de imagem para a campanha eleitoral, porque veio gente de todo canto e todo mundo político, todo mundo com esse perfil desses criminosos todos da extrema-direita. E aí, o que restará depois disso tudo? Alguma coisa irá ser alterada aqui no nosso país, como eu já perguntei no nosso encontro anterior? Você já sabe. O ministro Alexandre de Moraes vai ficar com o coração amolecido, vai alterar alguma coisa na lei, ele vai fingir que não aconteceu o que aconteceu. Então, o Bolsonaro lá na Papuda, ele vai mudar da Papuda por conta disso, ele vai ser mandado para uma prisão domiciliar? Não vai acontecer absolutamente nenhuma dessas hipóteses. Então, enfim, hoje fica esse registro aí. Agora, vamos ver quais serão os argumentos dessa gente vigarista, dessa gente cara de pau diante de tudo que aconteceu. Se eles ainda vão ter a capacidade de tentar inventar alguma coisa, será que eles vão querer colocar a culpa na esquerda? Vão colocar a culpa no governo? Será que eles vão tentar alguma manobra para esse fato aí? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês
para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!